Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então na segunda parte da nossa leitura, que está continuando, né? Leitura em progress, né? Do Pontos de Fuga, Milton Ratum, certo? Então nós estamos aqui, aquelas cenas, né? Com vários pontos de vista. Pontos de fuga, que é um termo meio de perspectiva, né? Que é usado em arquitetura, em urbanismo. Dê uma pesquisada no Google aí, perspectiva, pontos de fuga, né? Para quem conhece urbanismo e arquitetura, isso é fácil. Mas aí, ou seja, aqui é interessante que tem várias perspectivas, ou seja, vários narradores, né? Então nós temos narração a partir de carta, narração a partir de diário, anotações, né? Então, ou seja, a gente tem vários locais, né? Porque tem cartas que estão chegando lá do Chile, então, e tem também aquela parte em Paris, né? Então, ou seja, nós temos em vários locais, em várias datas, né? Então, é uma narrativa que o leitor tem que construir, certo? Não está tudo pronto, né? Ou seja, você vai construindo à medida que você vai lendo, porque tem vários olhares, né? E tem inclusive pessoa, que interessante, uma outra personagem que surgiu, que é uma estudante de outra república chamada Anitta, que ela encontra na noite um cara estranho, né? Assim, um cara fala sobre Brasília e tal. E aí depois nós vamos ver que é o Martim, que ela fala que é o Martim, e depois ela vai para a República, né? Da Rua Fidalga, onde mora o Martim, né? Então é interessante como é que você tem uma outra voz assim, a passando, tipo uma pessoa comentando, né? Depois você percebe que é o Martim, né? Então, assim, quem que é essa Anitta? Como é que surgiu na história, né? Então é interessante como é que o Ratum coloca vários pontos de vista, e esse é o mais interessante do livro. Fora essa geografia, né, assim, de exílio do Lélio, né, o nortista, que ele vai ali no Chile antes do Pinochet, né, ou seja, antes do golpe de Pinochet em setembro, em 11 de setembro de 73. Então nós temos a carta do nortista antes, né, deste golpe, porque muitos exilados brasileiros foram lá para o Chile, só que aí, né, e ele vai comentando aqui, né, que tem os grupos anticomunistas, né, já tem o pessoal de extrema direita, então é o pessoal que saiu mesmo, né, da caserna ao mando dos golpistas, né, de setembro de 73, com a ajuda de alguns órgãos de outros países interessados em abolir aquela experiência socialista que estava acontecendo no Chile, né. Foi uma experiência socialista democrática, né, para quem fala que o socialismo não é democrático, a experiência no Chile foi uma experiência democrática. Não foi um golpe, né? Assim, o golpe foi da direita, né? A direita que deu um golpe. Depois do processo de sabotagem, né? Houve um processo de sabotagem contra o governo Allende. Depois nós vamos ler a Casa, né? A Casa dos Espíritos está aqui na nossa lista essa semana e nós vamos começar a ler da Isabel Allende, né? Isabel Allende vai falar então dessa questão do Chile, né? Então aguarde que vamos começar a falar de literatura chilena, né? Já tem aqui no canal alguns poemas do Neruda, então a gente, né? A poesia do Neruda a gente conhece e tal. Mas agora vamos ler Isabel Allende, que vai falar assim, da experiência socialista no Chile. Então o pessoal fica falando, socialismo é sempre golpe, socialismo é antidemocrático. Não, teve uma experiência socialista democrática que o pessoal sabotou, ou seja, a direita sabotou, com a ajuda de alguns órgãos de outros países, né? Nem precisa dizer quem, né? Um certo tio Sam. E aí, aí os golpes dos povos militares, né? Que aí foram lá contra esse socialismo que o pessoal sabotou, né? Assim, não deixou acontecer. Então não foi um golpe, né? Não foi uma... E aí foi um terrível, né? Foi um terrível massacre, mas a gente vai ver ainda. Mas então aqui é um período, então, quando ele fala do Chile, é o Chile antes do golpe de 73, né? Ou seja, vários brasileiros estavam lá, se eu não me engano, né? Até o Gabeira estava lá, se eu não me engano, né? Que é ex-companheiro, né? Então, muito bem, então vamos lá. Então, na ordem tem a carta da Diná, a Diná, que é aquele par amoroso do Martim lá em Brasília, ela vai escrever, vai contando lá as tretas entre, né, quem estava dedurando, né, os estudantes, né, será que é o Faizão, a esposa do Faizão, né, aquele diplomata lá. Então, ela falava assim que as pessoas não vão reconhecendo, né, pessoas que têm medo, né, os professores têm medo de falar na aula, né, então todo mundo se sente vigiado, então os amigos fingem que não são amigos, né. Então, tem essas questões que ela vai falando. Alguns estudantes fingem que não conhecem a gente, né? Professores se sentem ameaçados, não gostam de conversar com o aluno para não se envolver, né? Então, tem essas questões. E aí a carta do nortista, né? Ele falando lá do Chile, falando já tem esses grupos militares lá de extrema direita, né? Que já vai né? Pronto para sair do armário, como se diz, né? Que ainda está na fase pré-setembro aqui de 73. E aí anotações da tal Anitta, que a gente não sabe de onde é, mas depois a Anitta, né, vai também morar nessa república da Rua Fidalga, né? Então vai aparecer, e aí vai aparecer então a descrição da Fidalga, os moradores da Fidalga são descritos tanto pelo Martim, né, as anotações do Martim, quanto pelo Ox, né, ou OX,
que é um intelectual, um tradutor, né, que fica discutindo aqui, fica discutindo arquitetura, urbanismo, Bauhaus, né, aquela escola de arquitetura, vai falando sobre Brasília, né? Então são estudantes de arquitetura, de urbanismo, então os temas são recorrentes, né? E aí ele vai discutindo Pound, Ezra Pound, né, que era um cara tradicionalista, assim, alta cultura, alta erudição, né, uma poesia muito aristocrática do espírito, né? Só que o Ezra Pound é mais à direita, né? Então é interessante que o Ezra Pound se aliou a grupos de direita, né? Tem vários escritores assim que têm uma aderência mais, né, uma preferência mais à direita, né? Eliot, né? T.S. Eliot, ou vários outros autores, né? Pound, né? Então tem o Céline, né? Lá na França também, que são autores que preferem a direita, né? E aí ele vai observar, o Ox, né? O OX vai observando os estudantes, comentários, né? O que ele acha de cada um, esses novos moradores. E aí você tem as cartas do Lélio falando do Chile, né? Que foi até Nazca, foi lá na Nazca, aquela região do deserto no Chile, que é um dos desertos mais secos, né? Atacama, aquela região ali do litoral do Chile, no norte do Chile, e aqui tem aqueles traçados, né, de pedras, de desenho, que ninguém sabe como é que surgiu ali, né, que grupos indígenas que fizeram, será que foi para, né, algum tipo para algum tipo de divindade, algum tipo de, eram os deuses astronautas, né, como diz o pessoal. Então as paisagens nazcas hoje são pontos turísticos no Chile, né, pessoal que gosta da ufologia e tal, porque são uma coisa meio sem explicação, tipo aquelas estátuas lá na Ilha de Páscoa, né. Não tem explicação, o pessoal joga na conta do eram os deuses astronautas. Bem, e aí vai ter então, intermeando, né, anotações da Anitta, vai ter o diário do Ox, no OX, vai comentando lá como é que funciona a República, né, e em agosto de 73, a Anitta, né, com um companheiro, vai morar lá no Fidalgo, vai ser aceito pelos moradores, então vai enturmar. Então já era uma pessoa à parte, né, que não sabia quem era o Martim, agora vai lá viver junto. Então a gente vai ter os relatos dela, os relatos do Ox e do Martim, né? E aí dá um salto lá no capítulo 14, vai lá em Paris, 79, né? Ou seja, novamente, e interessante que ele fala pouco de Paris nesse livro, né? O outro ele falava mais. Ainda não estamos na parte que mostra ele saindo do Brasil para Paris, né? Então deve ser lá no livro 3, que a gente vai ver o momento que ele vai para Paris. E, geralmente essas partes em Paris, ele lembrando algum personagem que conheceu em São Paulo ou Brasília, né? E aí vai para Fidalga em 73, setembro de 73, né? E também a carta do nortista, que essa carta de Nazca, né? Ou seja, então ele vai mostrando, né? É interessante como é que... Eu gostei mais, das partes que eu li aqui que eu gostei, foi mais essa viagem, né, do nortista, porque ele vai descrevendo, né, como é que era a questão no plano geral do Cone Sul, né, essas ditaduras, e o movimento dos estudantes, que era mais politizado, né, então era outro tipo de juventude, né, é uma juventude muito mais politizada, muito mais leitora, né, então os estudantes dos anos 60 e 70 liam muito. Na minha época de estudante eu não via essa leitura nos estudantes, né, eram poucos estudantes que realmente tinham essa preocupação de ler, né, clássicos, discutir política, né? Então isso é uma coisa muito 60, 70, né? Então a época de fechamento político, fechamento, né, cultural, porque tinham censuras, né, que o cidadão comentando, o nortista comentando, né, que a peça não pôde ser realizada, né, desistiu da peça porque de tanto recorte que ele sofreu da censura. Então eles iam fazer uma peça do Brecht, né, Bertolt Brecht, mas não pôde realizar essa peça justamente por problemas da censura, né? A censura não deixou. Então, o cara pega o texto, né? A gente não sabe o que estão censurando, não gostar de certas palavras, certos termos, ou então acha que vai dizer alguma coisa. Então, por exemplo, o próprio Chico Buarque teve que fazer as músicas com outro nome, né? Então ele inventava outros pseudônimos lá, para justamente conseguir publicar. E o cara lia, né? A pseudônimo, entendia, Chico Buarque pode censurar, né? Então esse negócio da censura, o cara estudava para ser censor, né? Então, e mostra, vários exemplos mostram que esses censores não tinham cultura nenhuma, não entendiam os trocadilhos, não entendiam as referências, eles não gostavam de alguns palavrões, algumas coisas nas frases. Então eu não sei que escola que esses censores faziam para serem censores, né? Será que tinha uma faculdade para fazer censura, né? Então é interessante essa ideia. E aí ele vai mostrando, né? Essa parte aqui, agora ele está em Lima, né? Em outubro de 73. Ele saiu, né? Ele saiu do Chile, né? E foi para Lima, no Peru, né? Então aqui ele vai mostrando a viagem para o Bogotá, ele vai fazendo uma tour, né? No Brasil, generais ilustrados foram vencidos pelo terrorista da extrema-direita, civis e militares. A esquerda está esfacelada, a guerrilha do Araguaia foi massacrada, estamos todos fodidos, essa América está, papapá. Então, aqui, ó, quando eu disse que a gente vinha vindo do Chile, ele falou em outros golpes militares que iam acontecer na América do Sul, né? Então, agora todo mundo é da CIA,
né? Então, ou seja, a ideia de que a CIA, né, o tio Sam, estava comandando ali uma operação Condor, né? Então ele mostra aqui o que ia acontecer, né? Então, este mundo é uma aldeiazinha, né? É um cineasta falando, né? Então, tipo assim, ele pega essas frases, né? Mas é interessante mesmo que ele vai mostrando, né? Os generais ilustrados, no caso dos generais ilustrados, seria que os generais que eram de esquerda. Que é interessante na questão da ditadura civil-militar, né? Vários generais que eram de esquerda, vários oficiais que eram de esquerda foram perseguidos, né? Então, depois teve uma limpa, podemos dizer assim, né? Depois, lá dos anos 30 e tal. E aí ficou só os não ilustrados, né? Entenda-se, né? Os generais não ilustrados ficaram só com a extrema-direita, né? Então, e aí vai para o Diário do Ox, né? Então nós estamos aqui na página 150 e poucos, né? E em meados do romance, né? Então a Vila Madalena, e aí nós vamos seguir agora. Eu estou interessado aqui em saber mais o que aconteceu com o nortista, né? Então vamos parar aqui na página 166, que aí são as anotações da Anitta, né? Depois no próximo eu vou falar o que aconteceu com o nortista. E outra coisa, a mãe do Martim até agora nada, né? Então ele parece que ele anda lá nos bares mostrando as fotos, né? Distribuiu as fotos dos amigos, os amigos têm cópia. Cadê a mãe, né? Então fica assim, né? O mistério do livro ele não tem contar. Onde é que ele vai viajar para encontrar a mãe, né? Então fica aqui. O que vai acontecer com o nortista, né? Essa viagem dele pela América do Sul, esses novos moradores da República, né? E se o Martim vai encontrar a mãe, né? Ou será que é só no livro 3, né? Será que haverá um reencontro do Martim? Então acho que no livro 13 que vai ter ele saindo, né? De São Paulo para o exílio. Talvez ele vai se envolver em uma coisa mais pesada, né? Então ele vai ser obrigado, assim, só de Brasília foi para São Paulo, agora foi para Paris, né? E se ele vai encontrar a mãe, se a mãe está envolvida com alguma coisa, né? Ou se a mãe ajudou ele a viajar para Paris. E também o que vai acontecer com o nortista, né? Porque agora nós estamos acompanhando a história do Martim e a história do nortista saindo para o Chile, saindo para o Peru, né? Onde será que vai chegar em Bogotá, né? Então ele tem que ir fugindo, saindo dessa arapuca que virou, essa armadilha que virou a América do Sul aí nos anos 70, né? Ficou tudo fechado. Então só a democracia voltou só no final dos anos 80, né? Meados dos anos 80. Ok? Então vamos continuar a leitura aqui do Pontos de Fuga. Interessantíssimo, né? Assim, um livro muito interessante pelos vários pontos de vista. Eu gosto desses vários pontos de vista. Não tem um narrador que sabe tudo, né? Então você vai pegando os pedacinhos da história. Lembra um pouco do Miyakoto também, né? Eu estou lendo o livro do Miyakoto também, que é assim, que você não tem um narrador que sabe tudo, né? Então eu acho que tá em alta esse narrador não balzaquiano, né? Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.